Deus quer fazer algo novo na sua vida, mas você não tem recebido novo por conta de você ter aceitado o velho, murmurado pelo que passou e lembrado das coisas que já se passaram. Deus não pode te entregar algo novo quando você lembra do passado, quando você não entende que o que ele vai fazer daqui para frente é o melhor que ele tem para sua vida. Lembre-se que Deus não tira algo de você sem te dar algo melhor. Ele não te coloca em outro lugar. Não te tira de um lugar para que ele não te coloque em um lugar melhor. Onde você tem plantado as suas sementes. Ou seja, as sementes se referem ao que Deus já tem te dado. Onde você tem plantado as suas sementes? Você tem plantado as suas sementes naquilo que é ruim, naquilo que sobre o que as pessoas pensam sobre você, sobre as suas emoções. Então a gente não deve colocar o controle da nossa vida nos nossos sentimentos. Como a palavra já diz, os nossos sentimentos, o nosso coração, ele é enganoso. Então, quando a gente deposita todas as nossas expectativas naquilo que a gente sente, a gente tem grandes chances de ser frustrado. A gente tem grande chance de ser frustrada. Então, muitas das vezes, a gente tem pensamentos sobre a vida, sobre as pessoas, sobre aquilo que a gente está vivendo. E a gente tem pensamentos ruins sobre isso. A gente pensa sobre situações que a gente tem passado, a gente pensa, será que isso nunca vai passar? A gente tem sentimentos ruins sobre nós mesmas, sobre as pessoas, sobre a vida, sobre situações que a gente tem vivido. E a gente acaba deixando essas emoções nos levarem. Muitas das vezes eu já me peguei me sentindo mal por estar passando por um processo em que Deus me quer passando para que eu possa crescer e evoluir para viver aquilo que Ele tem para minha vida. E muitas das vezes já me peguei reclamando por estar passando por esse processo e lembrando de como era a minha vida antes de estar vivendo com Deus. Você pode reparar, antes de você estar vivendo com Deus, a vida era muito mais fácil. Sabe por que a vida era muito mais fácil? Porque o inimigo ele não se importa com quem já é dele. O inimigo ele não vai se importar com quem já é dele. Então, quando você começa a ter um passo de fé, dá um passo de fé, se movimentar, aí sim o inimigo se importa em perder você. Porque ele veio aqui para esse mundo para roubar, matar e destruir. Ele quer fazer isso com cada um de nós aqui. Ele sabe da potência que ele tem, que a gente tem nas mãos de Deus. Ele sabe da potência que a gente é nas mãos de Deus. Ele não consegue ver, ele não consegue saber aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, mas ele vê no mundo espiritual a movimentação. Então, quando você dá esse passo para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, ele começa a perceber a movimentação e é aí que ele começa a agir, colocando no seu coração emoções, sentimentos, pensamentos negativos, murmuração. Então, Deus me falou hoje também sobre murmurar, fofocar e maldizer. Eu confesso para você que isso também é uma coisa que Deus tem me trabalhado muito, porque a nossa boca, ela é ou abençoa ou ela amaldiçoa. Então, quando você murmura, quando você reclama, quando você fofoca, quando você maldiz sobre qualquer coisa da vida, sobre alguém, sobre alguma situação, você faz com que isso venha se repetir na sua vida. É como se você clamasse para que aquilo acontecesse de novo. Então, já o oposto, a gratidão, ela faz com que você atraia mais gratidão para sua vida, ou seja, mais coisas boas vão acontecer para sua vida. Então, quando a gente murmura, fofoca e maldiz, a nossa vida é amaldiçoada, sem você nem perceber. A palavra diz que o povo no deserto, Deus tem me falado muito sobre o povo no deserto. Quando eles estavam lá para passar só 40 dias no deserto, Deus fez com que eles ficassem 40 anos, porque eles eram reclamões, murmuradores.
Eles estavam com a semente deles plantada nos sentimentos. Então, quando eles estavam no deserto, ao invés de passar 40 dias, eles passaram 40 anos. Teve pessoas ali que nem viram a promessa se cumprir. E isso dói no coração, porque tudo que eu falo aqui pra vocês, Deus primeiro tratou comigo. Então, as pessoas que estavam ali no deserto, pouquíssimas viram a terra prometida que Deus tinha preparado para eles. Então, não se engane. Ah, eu vou viver as promessas do Senhor sim, porque Ele me prometeu, Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas, quando você tem um coração murmurador, reclamão, quando as suas sementes estão plantadas nos seus sentimentos, Deus, Ele pode fazer com que você não chegue a ver as promessas que Ele tem para você por conta da sua boca. Não tem como receber o novo se você ainda lembra do que passou, do que tem e do que as pessoas já fizeram para você. Eu vou pegar minha Bíblia aqui. Em Isaías 43:18 diz: Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. O que essa palavra quer dizer? Que a gente não deve ficar lembrando do que passou. Volta e meia eu penso assim, nossa, mas naquela época a minha vida era assim. Eu tinha problema nessa área, mas essa área era tranquilo. Nossa, mas nessa época, mas quando eu vivia assim, o Senhor tá pedindo para você abandonar tudo aquilo que já passou. A gente mudou de estação, a gente entrou numa nova estação. Agora a gente tá na primavera. Então a gente tá numa nova estação, a gente saiu do inverno. O que Deus quer fazer na nossa vida é florescer a nossa nova estação. Só que para isso acontecer, a gente não pode ficar murmurando. Imagina se uma árvore que estava no inverno, ela ficou toda seca, todas as folhas dela caíram, mas ela era uma árvore. Você sabe que tem plantas, árvores que elas são mais favorecidas em certas estações do ano, né? Imagina se essa é uma árvore que ela é mais favorecida nessa estação do ano, apesar das folhas dela terem caído, era uma árvore que se dava melhor no inverno, por conta da estação, as folhas caíram, né? Teve que haver esse renovo, mas ela se dava melhor no frio. E aí chega a primavera, onde começa a entrar a estação onde começa a esquentar. E aí ela fica lembrando, nossa, mas no inverno era melhor, porque a minha árvore, ela produzia substâncias que faziam com que eu me fortalecesse, apesar de minhas folhas terem caído. Agora você imagina essa árvore ficar lembrando desse tempo. E ela não ia poder receber as folhas novas. Então, o que Deus está pedindo aqui é para você não se lembre mais das coisas antigas. E para encerrar, o que Deus quer fazer com você, Ele quer te trocar de mesas, te trocar de ambientes, Ele quer te subir de nível, mas para isso você precisa deixar para trás as coisas que já passaram e plantar sua semente em um terreno fértil, em Deus, não nos seus sentimentos. Quando você planta as suas sementes nos seus sentimentos, uma hora você tá pensando no passado, reclamando daquilo que você tem, daquilo que você não tem, das coisas ruins que tem acontecido com você, e você não tem percebido as coisas boas que Deus já tá fazendo na sua vida, das coisas novas que Deus já tá fazendo para sua vida. Deus vai começar a te tirar de lugares, de mesas, de pessoas. Cuidado com as mesas que você senta. Teve uma época da minha vida que Deus começou a me pedir, não se sente às mesas dos escarnecedores. Ou seja, pessoas que te levam a reclamar, a murmurar, a reclamar da vida, a fofocar. Pessoas que fazem com que você peque, com que você vá para o caminho em que você não deve seguir. Pessoas que fazem com que você lembre do passado, com atitudes do passado, com palavreado do passado, com formas de se vestir do passado. O que Deus quer de você é uma nova atitude.
Por mais que as emoções, elas não estejam conforme a maneira que você precisa e gostaria, você precisa ter uma nova atitude. Você precisa se posicionar, entender que tudo aquilo que já passou, já passou. E daqui para frente você deve plantar suas sementes em solo fértil. Naquilo que traz esperança, em pensamentos bons, em sentimentos bons. A palavra de Deus diz que a gente deve plantar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos naquilo que traz esperança. Então foque no Senhor. Foque em viver as coisas que o Senhor tem para você. Como você vai fazer isso? Se unindo a Jesus, sentando com Ele, fechando sua porta, a porta do seu quarto, entrando no secreto, fechando a sua porta e falando com Ele. É ali que o Senhor vai te direcionar. E não se preocupe, vão ter coisas que vão mudar na sua vida, vão ter pessoas que vão sair da sua vida, mas é necessário, porque essas pessoas estão te levando a pecar, a errar. Elas estão impedindo com que você receba o novo, elas estão te paralisando. Deus vai te tirar de mesas, Deus vai te tirar de lugares para que você possa viver o novo. E essa é uma das coisas que Deus tem repetido praticamente todos os dias sobre o novo. Receba essa palavra hoje, medite nela e foque naquilo que Deus tem daqui para frente e não do que passou. Plante as sementes no lugar certo. Não deixe que as emoções dominem a sua vida. Amém?